Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Direito e Saúde. Eu sou Juliana Chabati e hoje vamos conversar com vocês sobre cirurgias negadas e materiais cirúrgicos. Eu sou a Alana Rocha, também sou advogada de saúde e esse assunto trata de um momento muito delicado, pois as pessoas estão enfrentando a dor e o sofrimento da doença e ainda tem que aguardar pela autorização ou pela fila incrível e enorme do SUS. Temos, doutora Alana, no dia a dia, muitas pessoas que necessitam de cirurgias, de materiais cirúrgicos, tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS, e não sabem que possuem direitos frente a essas negativas, As cirurgias mais comuns que a gente tem hoje, de necessidade e negativa, são cirurgias ortopédicas. Seja cirurgia na coluna, no quadril, no joelho, por diversas razões, por diversas patologias, seja uma hérnia ou uma artrodese, a gente tem diversas necessidades e automaticamente a pessoa se depara com a negativa, E o que acontece? Esse momento, ou a pessoa está com muita urgência de realizar o procedimento, doutora Juliana, e ela acaba pagando, não querendo esperar, ou fazendo ali com que o plano não aceitou, o plano negou, então eu vou pagar, ou ela acaba se sujeitando à dor e esperando durante muitos anos, e acaba piorando o problema, Sim, a gente tem no dia a dia diversos casos sobre isso, doutora Alana? Uma das situações recentes que a gente visualizou também, um paciente, de 35 anos, nessa faixa, ele já está há 12 anos com a patologia, 12 anos ali, necessitando da cirurgia, tinha realizado a solicitação da cirurgia perante o SUS em 2018, então há 7 anos atrás, e ainda não tinha sido realizada, A fila do SUS dele mostrava que faltavam mais de 470 dias para realizar a cirurgia e 5 pessoas na frente. Quando a pessoa olha, falta 5 pessoas na minha frente. É pouco. É pouco. Mas não é. Mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática, doutora Alana? Exatamente. E o que acontece, doutora Juliana? Às vezes a pessoa tem ali um desgaste, ela não vai precisar, talvez, de uma cirurgia. Só que a demora do SUS, ela é tão grande, deixa a pessoa esperando durante tanto tempo, como você comentou, 12 anos. 12 anos aguardando um tratamento adequado, 7 anos na fila para cirurgia. Isso acabou que piorou o quadro dele. Então, se no início ele precisava talvez de uma fisioterapia ou uma medicação adequada, depois ele já não precisava mais disso. Ele já precisava de prótese, pois teve desgaste nos ossos. Ele precisava de uma cirurgia urgente, delicada e de alta complexidade. Exatamente. Então, essa demora do SUS no dia a dia causa essas consequências no paciente, Por desconhecimento geral, as pessoas não sabem que conseguem acelerar o acesso à cirurgia, seja pelo SUS ou plano de saúde. Temos que pontuar aqui que sim, pessoas que têm plano de saúde, quando solicitaram uma cirurgia ao plano de saúde e a mesma, ela foi negada, seja por diversas justificativas que o plano de saúde utiliza, o que acontece? A pessoa necessita de uma cirurgia e o plano só libera o modo convencional. Porém, no dia a dia, doutora Alana, em diversos casos, o relatório médico indica que a cirurgia seja feita ou por vídeo, que é o modo ali menos invasivo. E com isso a pessoa se depara então com a negativa do plano de saúde. Não vamos liberar somente o modo convencional, porque a cirurgia por vídeo ela não está inclusa no contrato. Como que acontece isso no dia a dia, doutora? O que acontece, Tanto o plano de saúde, ou às vezes até mesmo o SUS, eles querem determinar o que o médico vai fazer no paciente. Então, assim, querem ultrapassar a conduta médica. Falar, olha, esse material não é possível, a gente só pode fornecer esse. Ou dessa forma por vídeo não é possível, a gente tem que te abrir inteiro. O que acontece? No vídeo, são 3 furinhos, pelo videolaparoscopia. E com o método tradicional, aberta, normal, que eles falam, é o campo aberto. Então, assim, coloca a pessoa, doutora Juliana, em uma questão ali de recuperação muito maior. O risco da cirurgia nem se compara de 3 furinhos para todo o corpo aberto. Então, todos esses pontos a gente pode trazer para dentro do direito justamente pelo fato de que
o médico é a autoridade máxima. Se você tem um médico que te acompanha durante muitos anos, ele está falando que a tecnologia a ser usada é um vídeo, ou que a prótese a ser usada tem que ser de cerâmica e não de cimento, e por aí vai, ele é a autoridade e ele sabe. Então não tem como a gente colocar ali para um juiz decidir se vai ser uma cerâmica ou um cimento, vídeo ou campo aberto. E por isso que a gente É o médico que tem esse conhecimento, né, doutora Lana? Para dentro do processo. Isso. Nas decisões judiciais já está bem sedimentado isso, né? Que o relatório médico, o médico que acompanha o paciente, determina qual vai ser a via de tratamento. Exatamente. E por que isso? Porque o médico, ele já tem o contato com o paciente, ele já sabe o histórico do paciente, ele já sabe quais tratamentos anteriores que repassou e que não funcionou, né, doutora? E nesses casos de cirurgias, necessidade de cirurgia, muitos pacientes fazem sessões de terapia, de fisioterapia, alguns até atividade física, dependendo se o quadro de saúde possibilitar, né, que façam exercícios, diversas formas ali de tratamentos preventivos, né, é tentado, porém muitas vezes não funciona, né? Às vezes a doença da pessoa atinge o modo crônico que a gente menciona, né? E aí necessita sim de intervenção cirúrgica, muitas vezes, como a doutora Lana citou, uma intervenção cirúrgica por vídeo é muito diferente da aberta, né? Como bem citado, a por vídeo a gente tem apenas furinhos ali, a aberta o paciente literalmente é feito um corte, né? E isso deixa o quê? O paciente mais vulnerável a pegar bactérias dentro do hospital, né? E na própria recuperação mesmo, demora demais. E é muito mais dolorido, né? E geralmente essa questão de colocar outros tratamentos, como fisioterapia, hidroterapia, acontece mais no SUS. Né? Então, assim, geralmente a pessoa tá lá na fila de espera e aí o médico começa a jogar ele para fisioterapia. Só que, assim, um desgaste, quando não existe mais ali a membrana, o que protege o osso, né? Que geralmente é o que acontece, que eles colocam na fisioterapia. A fisioterapia não vai adiantar, né, doutora? Não, é o contato literalmente, osso com osso, né? É o atrito. É o atrito, então, isso desgaste. causa dor no dia a dia. O paciente muitas vezes não consegue mal se mexer, mal andar ou andar muito tempo, que já sente essa consequência, essas dores, Exato. Né? E o que muitas pessoas pensam? Mas vai furar a fila do SUS. Não se trata de furar a fila do SUS, né? A gente tem que imaginar, doutora Juliana, que o SUS tem muitas pessoas que precisam de tratamento ali dentro. Todos são necessários, né? Mas nem todos são urgentes. Então, a gente vai ter um paciente que vai ter um desgaste maior do que o outro. Só que o SUS muitas vezes não sabe disso, porque os tratamentos são muito... Ele coloca todos, né, doutora Lana, na mesma lista. É Exatamente. a mesma coisa, fazendo uma analogia. Você vai para um atendimento bancário, numa agência de banco, né? Lá tem a fila das prioridades e a fila normal. Só que dentro das prioridades tem níveis de prioridades, né? Níveis de urgência. E na saúde é da mesma forma. Então, a gente tem pacientes que, sim, precisam fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de quadril, e é colocado na fila. Tem 10, 100 pessoas na minha frente na fila do SUS. Porém, dentro dessas pessoas que estão nessa fila, a gente tem que analisar cada caso, sim, de forma bem individual, analisar documentos médicos, prescrições médicas, mas ainda que seja uma cirurgia eletiva pelo SUS, como chamado, né? Dentro da cirurgia eletiva é possível demonstrar a urgência analisando o quadro de saúde de cada paciente, né? Então, essas questões de cada pessoa mesmo, né? Isso, e aí a gente também esbarra no ponto que muitas vezes a pessoa fala, mas eles colocaram como urgente lá na minha folhinha, na minha requisição. Só que urgente por urgente, toda doença pode ser encaixada como urgente, né? E assim, né, doutora, como a gente tá falando, eles colocam na fila do SUS, né? E a maioria que eles colocam, eles escrevem urgente em cima. Exatamente. E às vezes o urgente é uma anotação à caneta. Quem garante que de fato lá no sistema está como urgente. Entrou, né, como urgente. E ainda que entre, né? Então, assim, por isso que dentro de uma ação judicial consegue-se se explicar o porquê que é urgente, né? O porquê, consegue provar, ou né? provar por que a pessoa ela precisa daquilo ali de uma forma muito rápida. Porque senão o lapso do tempo até a espera da vez dela vai acabar piorando o quadro dela, senão até mesmo muitas vezes levando à morte, né? Sim, a gente tem pacientes, né, casos de pacientes que necessitam de cirurgias ortopédicas
principalmente quadril e coluna, né, que impacta diretamente na locomoção da pessoa, em fazer coisas do dia a dia, atividades do dia a dia, que o paciente não consegue, né, principalmente cirurgia de coluna. O paciente não consegue se mexer, não consegue se abaixar para pegar um objeto, em casa não consegue. Tem pacientes com necessidade de cirurgia no pulso, não consegue lavar uma louça, segurar um prato. Lavar o cabelo, varrer a casa. Então, essas necessidades, elas são funcionais da pessoa e são essenciais, né? Por isso que a gente menciona, não é meramente furar a fila do SUS de forma irresponsável, não é isso. Cada paciente tem o seu quadro de saúde que deve ser analisado e dentro das cirurgias eletivas do SUS é possível sim configurar a urgência para judicialmente comprovar, né, essa questão e conseguir então a antecipação da cirurgia. E sim, judicialmente conseguindo isso, a pessoa vai ter essa preferência aos demais que estavam lá na fila. E é muito sério, né? Não é uma brincadeira, é assim, não é, vou juntar meus documentos, meu caso é urgente. Dentro do próprio judiciário tem órgãos responsáveis por analisar ali o caso, né? Um a um, verificar se é possível, se tudo o que está sendo colocado ali é verdadeiro. Então, assim, muita gente fala, é injusto. Então, neste caso, não é nada injusto. É tratar os diferentes como os diferentes e iguais como iguais. Isso é um princípio de lei, né, doutora Juliana? Exato. É um princípio constitucional, né? Todo mundo tem direito à igualdade, porém, é tratado, né, na medida das suas desigualdades. E analisando essa questão, né, a gente tem, inclusive, nos processos, perícia médica. Então, vai ter peritos médicos ali que vão fazer uma avaliação médica no paciente para confirmar aquela questão dos relatórios médicos. Então, o relatório médico, ele tem prevalência, que a gente fala, como prova processual, sim. Porém, dentro do processo tem várias fases de acompanhamento que é necessário para a configuração ali da patologia e tudo mais, né? Porém, mesmo assim, é possível, fazendo da forma correta, de forma responsável, conseguir antecipar essa cirurgia pelo SUS. E quando a gente fala em plano de saúde, a maior negativa do dia a dia é essa, né, doutora Lana? O paciente precisa de cirurgia por vídeo e o plano quer fazer a aberta. Por quê? Porque ela é mais barata. Ela tem um custo operacional muito menor para o plano de saúde, né? Porém, essa justificativa ela não é plausível para negar os seus direitos judicialmente, demonstrando a necessidade e os benefícios para a sua saúde de que a cirurgia por vídeo é melhor, a gente consegue, né, esse benefício mesmo. E o que acontece muitas vezes também é os materiais, né? Enquanto no SUS a gente vê a cirurgia inteira sendo negada, no plano de saúde a gente vê a tecnologia escolhida pelo médico ser negada e os materiais sendo negados também. Então, às vezes, assim, o paciente vai precisar de um biovidro ativo, que é uma substância para combater uma asepsia, uma infecção. O plano de saúde não quer dar. O plano de saúde quer dar um outro material, fornecer um outro tratamento. Precisamos de uma prótese de cerâmica para colocar no quadril. Não vai ser cerâmica, vai ser o cimento, ósseo, e assim por diante, né? Então, é muito possível, né, doutora Juliana, conseguir ali, via judicial, o que você realmente precisa e o que realmente seu médico está prescrito, né, te prescrevendo. Até porque, às vezes, o tratamento sequer vai surtir efeitos, né? Vai acontecer ali de passar pela cirurgia e não ter o resultado alcançado, esperado. E até no SUS, né, doutora Lana, no SUS e plano de saúde, acaba se utilizando para os planos de saúde também, né? Mas no SUS, nessa questão de prótese de cerâmica ou de cimento, já tem estudos científicos, né, de órgãos que cuidam dessa parte de saúde dentro do SUS, que incorporaram dentro do SUS, por exemplo, na cirurgia de quadril, a prótese de cerâmica para pacientes jovens. Por quê? A prótese de cerâmica em pacientes jovens que realizarem a cirurgia de quadril, ela vai ter uma melhor aderência e vai evitar novas cirurgias, né? Principalmente em doenças mais crônicas, né? E se a gente coloca ali uma prótese de cimento, por exemplo, tecnicamente já é demonstrado que
o paciente, por ser jovem, com essa prótese, ele vai precisar refazer essa cirurgia daqui a alguns anos, né? Então, a gente fala mostra essa imprescindibilidade do material cirúrgico, analisando a prescrição médica, né? Se teve a indicação médica e essas condições, a gente consegue demonstrar isso. Uma cirurgia também que é muito negada pelo plano é a cirurgia ortognática, né? Que é a do buco, que eles falam que não faz parte do contrato por ser dentista, né? Por ser estética, ou estético, ou tudo mais. Só que ela causa também um prejuízo para o paciente. E essas cirurgias, elas são obrigadas a ser cobertas, ainda que realizadas por dentistas, só que elas têm que ser feitas sob anestesia geral dentro de um hospital, né, doutora Juliana? Isso. Então, ela é realizada por um profissional da odontologia, mas também com a supervisão médica, e o local dela é realizado dentro do centro cirúrgico de hospital, porque pode ocasionar diversas consequências ao paciente, né? Então, sim, geralmente o plano nega por essas alegações. É uma cirurgia odontológica ou estética. E aí, por ser odontológica, plano de saúde, eles alegam que não tem vínculo. Porém, nesses casos, a gente consegue demonstrar essa diferença, que ela tem sim uma prevalência ali médica, pelas circunstâncias que a cirurgia acontece, e por isso que o plano também deve ser, né, obrigado a custear. E é sempre muito mais facilitado dentro do direito você solicitar primeiro, né, via judicial, do que pagar e depois solicitar o reembolso. Por quê? Porque quando você está precisando do procedimento, seja ele uma cirurgia ortognática, uma cirurgia no quadril, joelho, coluna, enfim, aonde você precisar, você está na urgência. Você está com dor, você está sendo impedido de realizar atividades funcionais, como a doutora Juliana pontuou. Então, dependendo da cirurgia, né, doutora Lana, também com risco de vida, se é uma cirurgia cardiológica. Ou alguma coisa que está com uma infecção. Então, dependendo ali da forma que for tratado, você está até mesmo em risco iminente de morte. Sim. Então, por isso, a gente sempre pontua, né, para todas as pessoas que buscam essas informações, que é muito mais fácil a gente resolver na urgência do que você desembolsar o seu dinheiro e depois buscar um reembolso. Porque aí o seu caso vai ser tratado, digamos, de uma forma eletiva, né, doutora Juliana? Isso. É exatamente essa questão. Eles colocam todo mundo na mesma fila e no mesmo grau de prioridade, né? Mas que a pessoa não sabe é que judicialmente a gente demonstra essas diferenças de cada caso. E o porquê que o caso do fulano merece ter a prioridade, né? Porque as condições de saúde dele já estão bem crônicas. Muitas cirurgias também, né, acontece por razões de acidentes de trânsito, que é o mais comum, principalmente com motociclistas, né, doutora Lana? E às vezes acontece, tem inúmeros casos, que a pessoa fica acamada, né, por um período, ela fica acamada por um período, necessita de deslocamento até o hospital, necessita de cuidados ali com troca de curativo e tudo mais. Específicos, né? E na própria cirurgia mesmo, a pessoa ela teve um acidente, cirurgias que são realizadas imediatamente no hospital para preservar a vida vão ser realizadas ali. Mas tem muitos casos que não é feito na hora essa cirurgia. Então é encaminhado o paciente para casa, ele fica lá com aquela solicitação na fila da cirurgia, porém naquela condição, né? Fica acamado e a família se desdobrando para cuidar, né, doutora Lana? Nesses casos, quem tem plano de saúde pode contar com o home care, né? A gente tem um episódio que a gente fala do início ao fim, né? Se você tiver interesse, busque ali no YouTube, que vai estar todas as informações, mas só dando uma pincelada de uma forma bem rápida, você pode contar com o home care, que é o auxílio de uma equipe multiprofissional dentro da sua casa, realizando tudo o que o paciente precisa. Inclusive, como a doutora Juliana apontou, o transporte, as ambulâncias, né? Porque geralmente essas pessoas de
acidente automobilístico, assim, de acidente de rua, de trânsito, eles acabam tendo politraumas. Então, assim, uma perfuração de bexiga, ou fêmur quebrado. Ou diversas fraturas, né? Diversas fraturas, e né? ocasiona exatamente nisso. No paciente ficar acamado, precisar usar fralda e tudo mais, porque sozinho ele não consegue mais. E nessas situações, né, doutora Juliana, às vezes mesmo até a família, né, não consegue manejar ele e acaba piorando o estado dele. Isso. Então, quem tem plano de saúde nessas situações que o paciente está ali se ou recuperando, também, né? ou o SUS também, né, precisando, consegue todo esse apoio dentro de casa para dar uma qualidade de vida para esse paciente acamado e também para dar um respiro para todos que família, cuidam, né? O que a gente vê é bastante essa questão de não vamos então decidir buscar uma ajuda judicial porque a gente vai esperar, né? Mas vai esperar até quando? Porque a gente sabe que o SUS ele é demorado. Plano de saúde ele não vai autorizar por boa vontade, né? Eles só analisam financeiro. Eles analisam se a conta está positiva ou negativa para o plano de saúde. E essa demora é proposital, né? Exato. E se eles ficarem autorizando para todo mundo, abre muita margem de todos solicitarem, né? Então é o que a gente fala. É exatamente aquela frase comum: o direito não socorre aos que dormem. Infelizmente, na prática é isso. Você tem o seu direito, sim. Você tem as condições para buscar esse direito, porém você precisa tomar essa decisão de buscá-lo, né? O Estado não vai vir te dar o melhor tratamento, o plano de saúde não vai vir te dar o melhor tratamento, é igual o INSS quando você está para se aposentar. Você já tem todos os requisitos, todas as contribuições, e se você não buscar a sua aposentadoria, você vai trabalhar o resto da vida e nunca vai se aposentar. Porque o INSS não vai bater na sua porta dizendo está aposentado. Você tem que buscar o direito. Exatamente. E como a doutora Juliana bem pontuou, dentro do plano de saúde é só dinheiro. Então, quanto mais tempo levar ali para você buscar um socorro jurídico, mais chance tem do plano. A conta é muito lógica, é dinheiro. Então, menos um tratamento. Sim. Se a pessoa vem a falecer, é menos um que ela tem que se incomodar. Então, essa demora, ela acaba prejudicando até mesmo o próprio paciente que está ali na cama, que daí começa a dar as escaras, que não tem todo o material adequado do home care, que acaba perdendo, né, acontecendo a sarcopenia, que acaba perdendo os músculos, e aí a gente entra em um caso de desnutrição, porque não tem os suplementos adequados. Entra em várias esferas, né, doutora É Lana? muito complicado, muito sendo que dentro do plano de saúde ou do SUS tem acesso a curativos a vácuo, a uma equipe multidisciplinar. Então, como a doutora Juliana pontuou, não se espera, né? Não tem como... a saúde não espera. A saúde não espera, porque depois o quadro vai estar muito mais avançado. E aí, talvez, o que você precisava de uma cirurgia ou um home care, você já precisa de várias ao mesmo tempo. Não, e afeta também a vida do paciente por anos, né, doutora Lana? Quanto mais aquele paciente fica acamado, atrofiado, sem o devido tratamento... Quanto mais tempo ele ficar nessas condições, mais tempo vai demorar a recuperação total, né? Pode ser sim. Se recupera, né? Pode ser sim que ele consiga a recuperação total. Em muitos casos se consegue, né? Em muitos casos não. Isso prejudica o avanço da recuperação, né? Então a gente pontua todas essas questões de extrema importância. A questão de materiais cirúrgicos, como a gente está colocando, muitos pacientes precisam de diversos gêneros de material cirúrgico, desde um curativo a vácuo, que ele é mais complexo, né? Ajuda na cura de feridas maiores. Muitas vezes tem ali um paciente acamado com diabetes, e às vezes até o paciente não está acamado, mas ele tem diabetes e a ferida nunca sara, né? Então tem esses outros materiais e itens, né, da saúde que podem ajudar nessa recuperação, né? E esse curativo a vácuo que a gente está mencionando vai ser negado, tá? Você pode ir lá com a guia dentro do plano de saúde ou no SUS, você vai ficar esperando. Às vezes o SUS nem cobra, né, doutora Juliana? Então, ele vai ser negado. Não tem esse acesso, né, ao tratamento de feridas mais rápido, que ele tem até níquel de prata dentro, o que facilita a cicatrização, ele é uma opção
incrível para pacientes que têm feridas pelo corpo, acabam gerando ali a preservação dos tecidos bons, né? Só que ele sempre é negado justamente porque ele é muito caro. O custo dele é muito elevado, né? Então a gente tem essas negativas. E diariamente, como a gente colocou, cirurgias de diversos tipos, inclusive o paciente está com risco de vida, né, a ponto de sofrer um infarto, por exemplo, e o plano de saúde continua achando motivos para negar a cirurgia dele. Por quê? Uma cirurgia, né, ela é em torno de uns 100 mil reais, se a gente colocar todas as questões de equipe médica, né, na parte de cardiologia. Então, se distende, supera, né? É muito complexo. Então, o plano de saúde nega, né, dependendo da maioria dos casos, e aí o paciente fica naquela questão inicial que a gente citou, sem saber o que fazer, preocupadíssimo com a saúde, porque tem um risco de vida, e em alguns casos desses também, o plano de saúde até menciona, né, estamos negando o seu direito, se quiser vai para a fila do SUS, infelizmente. Exatamente. Né? Porque o plano de saúde, eles falam que é uma saúde suplementar, né? Então, ele vai suplementar o que o SUS não tem. Isso não é verdade, Não é verdade. O plano de saúde, ele tem, você paga, você tem um contrato ali, tem normas que estabelecem esse contrato. Então, tudo que você precisar, você tem que ter ali esse resguardo do plano. E não vai para a fila do SUS buscar os seus direitos lá. No relatório médico, então, não é inventar tratamentos ou buscar o que você não tem direito, mas sim o que o seu médico já prescreveu de acordo com a sua condição de saúde. O direito e o acesso à saúde é sobre isso, né, doutora Lana? Exatamente. Esse assunto foi muito importante, né? E no próximo programa a gente vai comentar sobre direitos das pessoas diabéticas. O que você tem acesso, o que você não tem. Isso é muito importante também, né, doutora Juliana? Esteja conosco.